Louvado seja o Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, pela vida dos nossos irmãos que aqui estiveram entoando esses belíssimos cânticos que, de certa forma, resumem algumas verdades, sobretudo verdades relacionadas ao nascimento de Cristo, à encarnação do nosso Salvador, razão pela qual aqui estamos para adorar e para exaltar o seu santo e excelso nome. Amém. Nesse instante, nós queríamos fazer a leitura da palavra do Senhor e tecer alguns comentários dentro de uma breve meditação, para que assim nós possamos prosseguir e, de certa forma, já nos encaminhar para a parte final da nossa programação. Abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2, e a gente vai ler o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 12. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, amigos e amigas, a palavra de Deus. Mateus 2, versículos de 1 até o versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino, com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, falar sobre o nascimento de Cristo, falar sobre a encarnação do Salvador, está intimamente ligado a nós falarmos sobre adoração, a nós falarmos sobre louvor. Falar sobre a encarnação do Verbo está diretamente relacionado a falarmos sobre adoração, a falarmos sobre louvor. E por que nós fazemos essa afirmação? Porque nós dizemos essas palavras? Por uma razão muito simples. O fato de nós adorarmos a Deus, não só pelo nosso entendimento, mas também pela disposição para adorar ao nosso Deus, é resultado da nossa salvação,
é resultado do nosso novo nascimento, é resultado da obra redentora que Deus ele operou em nossas vidas. Contudo, para que isto pudesse se dar, para que isto pudesse acontecer, Cristo ele teve que vir a este mundo. Cristo ele teve que se encarnar. Cristo ele teve que vir até nós para dar a sua vida e, consequentemente, consumar a sua salvação em nosso favor. E a partir daí, podemos hoje ter a disposição. E a partir daí, podemos ter o interesse em adorar a Deus, em adorar ao Senhor. Por isso, a afirmação inicial: a adoração está intimamente ligada ao nascimento de Cristo e assim vice-versa. Nesse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 12, a gente observa um exemplo muito claro. A gente encontra um exemplo muito evidente dessa verdade. Por quê? Porque nós encontramos aqui os magos, nós encontramos aqui determinadas pessoas que se dirigiram da sua terra natal até a cidade de Jerusalém com o intuito de adorar a Cristo, dado o seu nascimento, dado a sua vinda aqui a este mundo. E com base aqui nesse texto, eu queria tecer pelo menos duas considerações. Eu queria fazer pelo menos duas observações dentro desse tema, Natal e adoração. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, está no versículo 2, ou seja, a busca que os magos eles fizeram para adorar e adorar a Cristo. A busca que os magos fizeram para adorar e adorar a Cristo. Veja o que nos diz aqui essa passagem, versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E viemos para adorá-lo. Os magos a que se refere aqui esse texto, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, eram sábios que viviam no império da Babilônia, um império que há 500 anos antes de Cristo ele foi reconhecido pelo seu resplendor, pela sua glória. E esses magos aos quais Mateus faz aqui referência, eles eram, conforme nós dissemos, sábios, eles eram estudiosos dos astros e eles também desempenhavam as suas funções de sacerdotes. E diz o texto que aqueles homens se dirigiram ali da sua terra natal, da Babilônia, e percorreram aproximadamente 1.600 quilômetros até chegar na cidade de Jerusalém, até chegar na cidade do Senhor. E conforme nós observamos, o propósito deles era muito claro, a finalidade deles era muito explícita, ou seja, eles fizeram e percorreram toda aquela distância com o objetivo, com a finalidade de adorar a Jesus Cristo, o recém-nascido, o rei dos judeus, e assim eles o fizeram. Então, eles buscaram ao Senhor para a adoração. Eles buscaram ao Senhor para reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua excelência, reconhecer a sua glória. A palavra que Mateus ele usa aqui para a adoração é a palavra que está diretamente relacionada a serviço culto, ou seja, prestar de fato adoração, prestar de fato louvor, e foi com esse objetivo que aqueles homens eles se dirigiram para Jerusalém. Assim, a gente pode se perguntar, assim a gente pode se indagar, mas por que eles tiveram essa percepção? Por que eles tiveram esse entendimento? Porque eles se dirigiram a Jerusalém para ali adorar o recém-nascido rei dos judeus. Conforme nós sabemos, e a história bíblica ela nos mostra isso, o povo de Deus ficou cativo na Babilônia por aproximadamente 70 anos. Inclusive, nós tivemos profetas que profetizaram naquele período. Então, os babilônicos, de certa forma, eles tomaram ciência, eles tomaram conhecimento das profecias concernentes ao Salvador. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, e uma vez consciente desse fato, e uma vez dirigidos pela estrela que os guiava,
eles foram para a cidade de Jerusalém. E quando nós paramos e consideramos esse fato, a gente chega aqui a uma lição, a gente chega aqui a uma aplicação. Ou seja, Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, Ele retira daqueles casos mais improváveis, Ele retira daquelas pessoas que viviam em terras mais longínquas, pessoas para adorar a Cristo, pessoas para reconhecer a excelência do Salvador. É assim que Deus faz, é assim que Deus continua a fazer em nossos dias, dando-nos a revelação, dando-nos a compreensão de Cristo, do nosso Redentor, para que assim nós possamos chegar perante Ele e assim podermos adorá-lo na beleza da sua santidade, através das suas excelências. E isso é graça, isso é favor imerecido do Senhor. Portanto, quando nós pensamos em nascimento de Cristo, portanto, quando nós pensamos em Natal, essa verdade, ela deve vir às nossas mentes. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que trabalha o improvável, humanamente falando, fazendo com que pessoas que moravam distantes, fazendo com que pessoas que não faziam parte do povo da aliança tivessem o conhecimento de Cristo, colocando em seus corações o propósito, o desejo para a adoração. E repito, Deus, Ele continua a agir, Deus, Ele continua a fazer também isto nos nossos dias. Então, é a primeira verdade que nós aqui queríamos destacar. Mas não só essa, há uma segunda verdade que nós queríamos aqui fazer menção, ou seja, o próprio ato da adoração, o próprio ato do louvor que os magos eles prestaram a Cristo, o nosso Redentor. E aqui nós encontramos essa verdade no versículo 11. Acompanhe conosco, Mateus capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, esse texto aqui nos mostra justamente isso. Eles foram, no caso os magos, para Jerusalém com o intuito de adorar ao recém-nascido do rei dos judeus, e de fato eles o fizeram, uma vez que eles se depararam, uma vez que eles encontraram o Salvador. E aqui eu queria chamar a atenção de duas coisas. A primeira, a forma como eles fizeram. Diz o texto que eles se prostraram perante Cristo, eles se prostraram perante o Salvador. Adoração, que é adoração, é essa adoração que nos leva a nos humilhar, a nos prostrar, a reconhecer a grandeza de quem é Cristo, a reconhecer as suas perfeições, a reconhecer as suas excelências. Natal, meus irmãos, Natal, meus amigos, é tempo de nós podermos pensar sobre essas coisas. Na verdade, nós que somos cristãos devemos pensar, e não só pensar, devemos fazer isso sempre em nossas vidas. Contudo, é a mensagem que nós também aprendemos acerca de Cristo. Ele veio a este mundo, Ele se encarnou, Ele se tornou semelhante a nós, com exceção do pecado. Para quê? Para que nós possamos nos prostrar diante dEle. Para quê? Para que nós possamos reconhecer a sua excelência. Para quê? Para que nós possamos reconhecer a nossa insignificância e assim cumprir com o objetivo para o qual Deus nos criou, que é de glorificar e exaltar a Ele sempre e sempre em nossas vidas. Então, no primeiro momento, dentro dessa adoração, o que é que nós observamos? A forma como ela se deu, a forma como ela ocorreu, ou seja, os magos, eles se prostraram. Mas não só isso, além deles se prostrarem, dentro desse ato de adoração, eles também ofertaram aquilo que era precioso ao Salvador, aquilo que era precioso a Cristo. Diz o texto que eles abriram os seus tesouros e entregaram a Cristo ouro, entregaram a Cristo incenso, entregaram a Cristo mirra. Há muitos significados, meus irmãos, meus amigos, em relação a esse ponto que nós temos aqui diante de nós. Por quê? Porque cada um desses presentes que Cristo recebeu, cada um desses presentes que os magos deram a Jesus tem uma significância e aponta para uma característica da sua vida. Por exemplo, o ouro.
O ouro era um presente comum, que era dado no mundo antigo, que era dado no mundo oriental aos reis. Então, quando aqueles magos eles deram ouro a Cristo, eles estavam reconhecendo que ali não havia uma simples criança, mas ali havia um rei. Não um rei no sentido físico, mas sobretudo um rei no sentido espiritual. E eles reconheceram esse aspecto, eles reconheceram essa característica de Cristo na medida em que eles dão ouro ao nosso Salvador. Então, o primeiro ponto, ou seja, eles enfatizavam e reconheceram a realeza de Cristo, a realeza do nosso Salvador. Mas não só isso, eles também deram incenso. Incenso era uma substância que era utilizada, sobretudo no Antigo Testamento, em algumas ofertas, para que pudesse produzir um aroma suave. E na medida em que eles entregam esse incenso, eles reconhecem a divindade de Jesus Cristo, ou seja, que Ele é Deus, e que por isso, conforme eles estavam fazendo, precisava e deveria ser adorado. Então, com o ouro, eles reconhecem a sua realeza. Com o incenso, eles reconhecem a sua divindade, mas não só isso. O texto nos diz aqui que eles também doaram e deram mirra a Jesus. Era um tipo de perfume que era utilizado nos tempos antigos, que trazia certa satisfação, que trazia certo prazer aos homens. E com isso, eles estavam mostrando a humanidade do nosso Salvador, que Cristo era homem, que Cristo foi homem, igual a cada um de nós, conforme nós dissemos, com exceção dos nossos pecados. Então, cada um desses presentes que nós temos aqui aponta para uma das características ou para algumas características do nosso Salvador. Seja o ouro, apontando para a sua realeza, seja o incenso, apontando para a sua divindade, seja a mirra, apontando para a sua humanidade. E quando nós consideramos esse ponto, a gente aprende que adorar é justamente isso, é nós darmos o melhor para o nosso Deus, é nós darmos o melhor para o nosso Salvador. O nascimento de Cristo nos aponta também essa verdade, nos aponta também essa lição. Uma vez que nós somos alcançados pela sua obra, uma vez que nós nos beneficiamos com a sua salvação, nós também, meus irmãos, minhas irmãs, devemos procurar dar o melhor ao nosso Salvador. É assim que nós o adoramos, é assim que nós reconhecemos que Ele é o nosso Rei, é assim que nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, e é assim que nós vivemos e vivemos para a glória do seu nome. Então, conforme nós falamos no início, Natal e adoração são dois assuntos que estão diretamente relacionados. E aqui a gente observa não só na busca que os magos fizeram para adorar a Cristo, mas também na forma, na maneira como eles adoraram, se prostrando, humilhantes perante o Salvador e entregando o melhor para Ele, seja o ouro, seja o incenso, seja a mirra. Então, que nós pensemos nisso, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia que nós estamos vivenciando. Acabamos de ouvir muitos louvores concernentes ao nascimento de Cristo, que não sejam apenas alguns louvores, que não sejam apenas algumas músicas, mas que seja essa mensagem constante nas nossas mentes, nos nossos corações, que devemos ter uma vida de buscar adorar e adorar cada vez mais a esse Cristo, que nós o façamos com humilhação, que nós possamos dar o melhor de nós para Ele, para que assim, de fato, através da nossa adoração, nós o reconheçamos como Deus e como Senhor em nossas vidas. E aqueles amigos, aquelas amigas que estão aqui conosco, fica também esse desafio, fica também essa lição para vocês, de quê? De reconhecerem a necessidade que vocês têm de adorar a esse Cristo, de reconhecer a este Deus que se encarnou, que veio a este mundo, que se tornou semelhante a cada um de nós, para que assim, através da sua morte, Ele pudesse produzir a salvação do Senhor. Salvação essa que você precisa, salvação essa que você carece e que você tem na medida em que reconhece esse Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Então, aproveite também esse momento, aproveite também essa circunstância e se volte para esse Cristo, se volte para esse Salvador, reconheça as suas perfeições, se dobre à sua realeza, para que assim vocês possam ter o verdadeiro sentido do Natal em suas vidas, em suas mentes, em seus corações.
Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações e que cada vez mais associemos o Natal de Cristo, o seu nascimento, à nossa adoração, para louvor e para exaltação do seu santo e excelso nome. Amém.